Paulo em Corinto. Bom, dando continuidade agora falando de Corinto, nós vamos ver um pouco algumas estranhezas, né, da historicidade de Corinto e se Paulo realmente esteve lá, de acordo com essas problemáticas, tá bom? Paulo chega a Corinto após uma breve parada em Atenas. Corinto é nesse momento o eixo comercial central da Cássia e provavelmente de toda a Grécia. Aqui Paulo funda igrejas, prega, faz conversões e consegue um magistral avanço na difusão de sua doutrina cristã particular. Porém, isso é história ou ficção? Paulo fez realmente em Corinto o que diz as Escrituras? Há alguma evidência extrabíblica que apoie esses acontecimentos? De acordo com a história do Novo Testamento, Paulo visitou Corinto na sua segunda viagem missionária, permaneceu 18 meses e fundou a igreja de Corinto. Supostamente ele voltou à Grécia, presume-se que a cidade de Corinto, por 3 meses, na sua terceira missão. Das cartas escritas evidentemente para os cristãos de Corinto, constituem o núcleo das epístolas consideradas autênticas, aquelas que eu mostrei para vocês que são 7, que são consideradas autênticas de Paulo, como Coríntios, Tessalonicenses, Romanos, Gálatas, etc. E consolidam as reivindicações do cristianismo. Em Corinto, acima de todos os outros locais das várias viagens do apóstolo, os defensores da fé insistem em que há muitos marcos históricos para corroborar a versão dos supostos relatos do evangelismo primitivo e desentendimentos iniciais na Igreja de Deus. Mas, se alguém não está cego pela convicção de que o episódio de Corinto é real, que é uma verdade óbvia que não requer prova, nós podemos reconhecer a probabilidade ou a hipótese de que a estadia do apóstolo nessa cidade é apenas uma fábula, e que a real autoria da epístola de Corinto é mais problemática do que geralmente se supõe. Aqui era Corinto, ó, ali na Grécia, ó, pertinho de Atenas. Acho que até hoje, né? A Corinto do tempo de Paulo, primeiro, não era uma cidade grega, mas uma colônia romana, porque Roma era o império dominante que dominou até os gregos. E apenas vestígios escassos do seu passado grego foram encontrados. Estrabão, que é um antigo historiador e geógrafo do século I a.C., ele testemunha a destruição da antiga Corinto, quando ela era grega, nas mãos do general romano Lúcio Múmius. Era o ano 146 a.C., quer dizer, quase 2 séculos. Os coríntios tinham imprudentemente resistido a seus dominadores, e a cidade havia recebido a punição máxima. Mas o lugar tinha vantagens naturais, bem conhecidas por Júlio César. Após a derrota de Pompeu em Farsalos, Júlio César escolhe Coríntios para estabelecer seus veteranos. Em 44 a.C., os arquitetos imperiais traçaram uma rede de ruas centradas ao redor do ainda existente templo arcaico de Apolo. Olha o que diz aqui Estrabo, historiador de quase 2 séculos antes de Cristo. Agora que Coríntio tinha sido muito abandonada, foi restaurada novamente, devido à sua localização favorável, ou seja, era um lugar bom. Então eles fizeram de novo uma cidade mais romana. Pelo deificado, ou seja, tornado Deus, César, que a colonizou com pessoas que eram a maior parte livres. Pessoas livres. Coríntio já não está habitada por nenhum dos seus antigos habitantes, mas por colonos enviados pelos romanos. Isso segundo Pausanias, outro historiador, tá bom? De aproximadamente 150 anos antes de Cristo. O herdeiro de César, Otaviano, também foi forçado a lutar guerras civis em território grego, primeiro contra os assassinos de César e depois com Marco Antônio. Com a vitória em Actium, Otaviano voltou a sua atenção para suas recém-adquiridas províncias orientais, onde estabeleceu um grande número de veteranos. Em 27 a.C., o sul da Grécia foi separado da Macedônia e reorganizado como a província de Acaia. Como parte do processo de romanização, as cidades menores foram abandonadas e a sua população foram concentradas em cidades localizadas estrategicamente. Corinto foi uma delas e, obviamente, se tornou a capital da Acaia. A cidade controlava os movimentos entre os Peloponeso e Ática. Tinham 2 portos principais, o porto de Lequeu e Cencreia, que controlava o tráfego marítimo entre Roma e o Império Oriental. O curto trecho terrestre através do Istmo encurtou a viagem por mar em mais de 200 km. O Istmo, para quem não sabe, é um estreito, tá? Eu acho que dá para ver aqui na imagem, um istmo. Tá bom? Uma atração a mais eram os Jogos Istímicos, que atraíam milhares de visitantes a cada 2 anos, patrocinados por Corinto. O próprio Nero assistiu aos Jogos em 66. A nova capital, que era romana, cresceu rapidamente, atingindo mais de 500 mil de habitantes no final do século II.
Em meados do século I, que é na época de Paulo, a sua população era metade, uma mistura de funcionários do governo, veteranos militares, comerciantes e marinheiros do leste e oeste, pequenos comerciantes, prostitutas e charlatões religiosos de todos os tipos, todos atraídos pela riqueza crescente da nova cidade fronteiriça romana. Agora, haviam judeus em Corinto? Existia uma sinagoga? Pausanias, que foi um visitante do segundo século, descreveu a praça do mercado em Corinto como repleta de estátuas de Artemis, Dionísio, Poseidon, Apolo, Afrodite e Atena. Ele cita templos de Tico, Hermes, Zeus e o santuário de todos os deuses, um tipo de panteão. Acima da porta monumental que leva do foro ao porto de Lequeu, descreve as carruagens douradas de Hélios e seu filho Faeton. Nas proximidades, as estátuas de Hércules e Hermes. No teatro, descreve a estátua de Zeus Capitolino, e perto, um templo dedicado a Esculápio, o deus da cura. No Acrocorinto, eram perceptíveis os santuários dos deuses egípcios Ísis e Serapis, e além os altares de Fates e Deméter. No topo do Acrocorinto, descreve o templo de Afrodite. No entanto, esse Pausanias, um historiador da época do primeiro século, em todo o seu catálogo meticuloso de religiosidade, ele não menciona ou mesmo sugere qualquer coisa como uma casa de reuniões cristã ou uma sinagoga judaica. Mesmo ele descrevendo tudo isso daqui dos deuses, templos, estátuas, tudo isso. Ele não faz nenhuma menção nem a cristãos e nem a judeus. E isto meados do segundo século, quando a igreja cristã de Corinto já devia ser um negócio organizado, segundo Paulo e o Novo Testamento. Isso indica que os cristãos do tempo de Pausanias foram tão absolutamente marginais para serem completamente ignorados e que os judeus de Corinto já estavam completamente helenizados e adoravam os deuses da Grécia e Roma, ou eram pobres demais para terem uma sinagoga. Afinal, os judeus de tempos posteriores, como do século IV, construíram sinagogas magníficas. A descoberta de um dintel, que é uma coluna acima de uma porta, que é grosseiramente gravado do século V, supostamente ilustrando a sinagoga dos hebreus, o que por outro lado sugere que mesmo os judeus ortodoxos, ainda nesta época tão tardia, não era uma comunidade rica, porque essa coluna aqui que foi achada ela é do século V e mostra que os judeus no século V eram pobres. Então, no primeiro século, seria improvável isso, se já tivesse uma comunidade forte judaica no primeiro século, no quinto século eles teriam mais condições financeiras. Além disso, séculos antes, os judeus altamente helenizados que haviam fugido após a revolta dos Macabeus se estabeleceram nos enclaves na costa da Ásia Menor e no Egeu, que nem você vê aqui no livro de Macabeus, só tem na Bíblia Católica, tá? Atraídos pela sofisticação da cultura grego-romana, tinham sido assimilados e se convertido em gregos, mas é altamente improvável que tenha existido uma comunidade judaica em Corinto, só de judeus convertidos que acabaram adotando a comunidade helênica. Durante a era dos Asmoneus, graças a Lúcio Múmios, a cidade permaneceu em ruínas. Evidência interessante de uma presença judaica primitiva na cidade grego-romana foi encontrada em Herápolis, na Ásia Menor. De 360 inscrições funerárias identificadas, 23 eram epitáfios indicativos de enterros de judeus, uns 6%. E nenhum é anterior à segunda metade do século II e vão até o quarto século. Ou seja, eles são da segunda metade do século II, ou seja, de 150 em diante até o século IV. Então não tinha judeus provavelmente antes disso. Todos os túmulos mostram sinais de influência grego-romana. A única referência a uma sinagoga é uma inscrição do século III, que é bem posterior, ou IV. Epitáfios anteriores se referem a sindicatos ou arquivos cívicos. A probabilidade, portanto, de que um evangelizador como Paulo, proselitista, de meados do século I, encontrasse uma comunidade judaica estabelecida com sinagoga em Coríntio, e que logo depois se inclinara a uma nova mensagem contra ambos os poderes, ou seja, a mensagem que falava contra os judeus e contra os romanos, sendo que ela era uma cidade já romana, e Paulo chegasse pregando isso, seria improvável. Com sua fé ancestral e os cultos oficiais patrocinados pelo Estado, é ínfima e totalmente ilusória. O mais provável é que o atrevido evangelista, ou ao menos o autor das cartas, jamais tenha pisado nessa cidade. Vamos ver o seguinte aqui com calma, alguns detalhes. Eu sei que o vídeo está um pouco comprido, mas já passamos da metade. No verão de 67, Vespasiano reuniu suas legiões em Esquitópolis e marchou sob o forte judeu de Tiberíades. Líderes cívicos rapidamente cederam os rebeldes, liderados por um tal Jesus Ben Safate,
retrocederam a Tariqueia para o norte. Quando a Tariqueia estava prestes a ser dominada, os rebeldes improvisaram uma flotilha e se reuniram temporariamente no mar da Galiléia. Mas os romanos não se intimidaram com isso. Organizaram às pressas sua frota e enfrentaram os rebeldes em uma batalha naval, onde milhares de judeus morreram, pereceram. Quando a poeira abaixou, 1.200 cativos, velhos e inúteis, foram executados no estado de Tiberíades e 30.000 vendidos como escravos. Ou seja, Vespasiano executou 30.000, mas 1.200 executou ali no estado de Tiberíades, que eu acho que tem as ruínas até hoje, e 30.000 foram vendidos como escravos. Mais 6.000 ou mais dos fortes dos rebeldes foram enviados por Vespasiano em navios de prisioneiros para Nero, na Grécia, para sua mais recente megalomania, para cavar um canal através do istmo de Corinto. Foi um oferecimento prudente ao imperador imprevisível. Embora tivessem lhe dado o comando do exército na Judéia, Vespasiano foi ainda questionado na corte imperial. Sua falha em ter demonstrado entusiasmo suficiente para realizações teatrais de Nero podia ser fatal para ele. Ao que diz Suetônio, durante a viagem à Grécia, entre os acompanhantes de Nero estava Vespasiano, que ofendeu amargamente ao imperador, ao retirar-se frequentemente ou adormecer enquanto ele estava cantando. Ou seja, Nero estava cantando aquelas harpas malucas e Vespasiano se retirou ou dormiu. Por isso ele foi eliminado, não só da amizade próxima do imperador, como das recepções públicas. Ele optou por se retirar para uma pequena aldeia próxima, até que uma província e um exército lhe foram oferecidos, enquanto estava escondido, com medo por sua vida. Ficou claro então que ao final do ano 67, um número considerável de judeus, principalmente da Galiléia, que era onde teve aquela batalha ali de Tiberíades, que era na parte norte de Israel, faziam um trabalho forçado em Corinto, ou seja, eram escravos. No início do ano seguinte, a oposição a Nero tornou-se uma aberta revolta e em junho o imperador estava morto. O seu sucessor Galba não tinha interesse em continuar o canal, e não há dúvida de que o restante da força de trabalho judaica, ou seja, aqueles judeus escravos que Vespasiano enviou, foi vendida por compradores locais. Muitos judeus devem ter sido postos para puxar barcos ou suas cargas através do Istmos ou nos portos gêmeos de Lequeu e Quencreia, lá em Corinto. Esses escravos e seus descendentes seriam os constituintes naturais de uma nova seita, variante do judaísmo chamada cristianismo, que se desenvolveria na Grécia durante o próximo meio século. Logo depois desse desgosto de José, Vespasiano sentou-se em sua corte em Tariqueia. Da gente jovem escolheu 6.000 mais fortes e enviou a Nero para cavar através do istmo. Em qualquer caso, apesar das alegações em contrário, a evidência de judeus em Corinto no século I é inexistente. Agora vamos ver a prova cristã de Suetônio, que Suetônio falou lá do Crestos de Roma. Retornemos ao casal de amigos de Paulo, Áquila e Priscila, que supostamente, segundo o livro de Atos, são refugiados expulsos de Roma, que segundo os cristãos, são evidências de que havia um judeu sim em Corinto. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntio. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, tinha vindo da Itália, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Isso é o que diz a Escritura. Os defensores cristãos gostam muito da referência feita por Suetônio para a expulsão dos judeus em Roma. O breve comentário se encaixa muito bem nessa trama de Atos, de que um casal de judeu recém-chegado da Itália estava em Corinto para dar emprego a Paulo. Implicitamente, esses imigrantes também são cristãos, e certamente no primeiro momento, defensores de Paulo e sua igreja. É realmente incrível o que o cristianismo era antes dos evangelhos de Paulo. Ou seja, como se já tinha um cristianismo. Então já tinha um vago rumor de um homem visto depois de morto. Muito curioso isso, Em sua biografia dos 12 Césares, escrita por Suetônio, perto do ano 112, ele escreve a Cláudio: como os judeus costumavam causar distúrbios constantes, instigado por Crestos, os expulsou de Roma. É o que harmoniza ali com o texto de Atos. Os apologistas cristãos estão menos interessados em relatórios de Cassius Dio, que contradiz o que Suetônio falou. Quanto aos judeus que haviam aumentado tanto que, em razão de seu número, seria difícil proibir-lhes de permanecer na cidade, se lhes ordena que, embora continuando seu modo de vida tradicional, abster-se de reuniões. No entanto, o relatório mais detalhado sobre estes dias vem de Flávio Josefo e não contém nenhuma expulsão dos judeus, mesmo concordando completamente com Suetônio, sobre a expulsão dos judeus 20 anos, sob Tibério, com o culto dos egípcios e astrólogos.
Joséfo fornece pistas sobre o que realmente pode ter acontecido. Os eventos provavelmente têm relação com Herodes Agripa, no ano 41, quando ele interveio na chegada de Cláudio ao trono. A recompensa de Agripa foi ser confirmado rei dos judeus naquele mesmo ano. Com toda a probabilidade, os judeus em Roma, encorajados pela nomeação de um herodiano, devem ter realizado protestos ruidosos, barulhentos. E sabemos que posteriores agitações ocorreram em Alexandria, em sua viagem de volta. Então os judeus devem ter ficado agitados, porque a Agripa colocou um herodiano, aliás, Cláudio colocou a Agripa, que era um herodiano, como rei ali da Judéia, para governar a Judéia. Em 41, Cláudio promulgou um decreto, confirmando e não restringindo o direito dos judeus. Olha o que Joséfo informa que foi o decreto de Cláudio. Os judeus que estão no mundo inteiro sob nossa tutela manterão seus costumes ancestrais, sem interferência. Então ele permitiu que os judeus continuassem com seus cultos. Então não teve aquela expulsão de Suetônio. Este decreto foi efetivo, segundo várias fontes. Joséfo relata, inclusive, que Agripa, o rei Agripa, ele ungiu a sua própria cabeça com óleo. Isso aqui que é a unção, como se fosse o Messias, ele mesmo se ungiu. Daí pode ter surgido o termo Crestos, que é um termo latino, que é o mesmo que Cristo. Então o próprio Agripa também, ele foi um Crestos, ele se ungiu. Pode ser essa referência lá de Tácito, que foram agitados por um tal de Crestos. Podia ser, Quando se apresentou ao Congresso, referência que pode muito bem ter inspirado um escriba posterior a interpolar a absurda agitação créstica, ou seja, ficar agitado por causa do Crestos. Ainda que diante do predomínio da evidência, favorecemos o relato de Suetônio sobre o oferecido por Cássio e Joséfo, pois a data da expulsão não é clara. Suetônio só escreve sobre o assunto mais do que cronologicamente e varia do ano 42 ao 52, então ninguém sabe quando que foi essa suposta expulsão que Suetônio falou. Em qualquer caso, a interferência que o decreto de Cláudio, expulsando os judeus de Roma, causou um fluxo de judeus em Corinto, não merece crédito, porque é muito improvável que tenha havido alguma expulsão e os judeus tenham migrado em massa de Roma para Corinto. A expulsão de Roma não era a expulsão da Itália, como diz ali o livro de Atos. Suetônio, na seção anterior de sua biografia, indica claramente que os romanos que desejassem viajar ao exterior necessitavam da aprovação pessoal do imperador. Tácito, nos seus Anais do Império Romano, conta uma história detalhada do reinado de Cláudio. Isso pode ter confirmado ou contrariado a referência feita em Atos a uma expulsão de judeus em Roma por Cláudio. Está nos Anais de Tácito, que é crucial para a versão de Paulo em Corinto. Infelizmente, os primeiros 6 anos da história de Cláudio, segundo Tácito, foram perdidos, o que também é curioso e conveniente, porque Tácito pode ter tido mais informações de que foi muito improvável de que os judeus tivessem ido para Corinto. Então, só para finalizar aqui, para quem não entendeu o vídeo, ficou meio comprido. Corinto era uma cidade romana e não grega, e Corinto dificilmente deveria ter judeus ali. Só teve judeus ali os que foram vendidos como escravos por Vespasiano, para tentar agradar Nero, depois que ele aborreceu o imperador Nero. Mas depois da morte de Nero, o sucessor de Nero, que é Galba, ele não quis dar continuidade ao istmo, aí ele pegou e vendeu os judeus. Então, provavelmente não tinha judeus aqui em Corinto. Então essa história de que Paulo teve em Corinto e pregou aos judeus, conheceu um judeu que foi expulso da Itália, que por coincidência também aceitava facilmente a palavra de Jesus, etc. e tal, é muito improvável. Até porque, por ser uma cidade romana, ia ser muito difícil você pregar contra os deuses romanos, como Paulo fazia, e também ia ser muito difícil se tivesse alguns judeus aqui, ou poucos judeus aqui em Corinto, que aceitasse uma pregação que fosse contra a fé judaica, porque eles já eram oprimidos pelo Estado, já foram escravos, já tiveram que trabalhar aqui, que dirá então ter que aceitar uma nova mensagem que ia contra a fé judaica. Então é muito improvável, que tivesse alguma comunidade judaica aqui em Corinto, como diz o livro de Atos e a Epístola aos Coríntios. Isso pode ter sido uma construção posterior para colocar Paulo numa cidade importante ali da região da Grécia. Tá bom, pessoal? Paz a todos.